Pode ser? Boa noite, gente. Olha quem está no ar novamente. Pode isso, Kardec. Meu amigo Gustavo, seja bem-vindo de volta, estava de férias. E esse querido do Newton Stuck, que voltou a nos dar o ar da graça, né, Newton? Isso, muito obrigado, foi um sucesso, o povo pediu e nós trouxemos como combinado. E que bom que a sua agenda, né, deu certo aí de você estar com a gente novamente. Muito obrigado, eu que viu? agradeço. Seja bem-vindo. E hoje o tema que a gente vai desenvolver com o Newton, né, eu ouço agora a respiração do Gustavo, meio opressa. Não. Relaxa o coração, relaxa o coração. Então, o nosso tema é a vida no plano espiritual hoje. Você quer discorrer alguma coisa, chamar as nossas redes sociais? Vamos sim. Primeiro, saudar as pessoas que estão em casa conosco e agradecer você que tem dado aí essa audiência para a gente, qualificada. Convidar você a acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, oficiais do nosso programa, seja aqui pelo Instagram ou seja pelo YouTube, que é onde passa, né, o programa inédito, às quartas-feiras, 20 horas. Mas depois tem os recortes que vão para o Instagram. Então, para você seguir, está aqui no ar já o Pode Isso Kardec no Instagram. Exato. E no YouTube, é igualzinho, da mesma forma nos dois. Já vai lá, já curte, já se inscreve. Exatamente. E já agradecer a nossa parceira, que é a editora Gabriel Martins, de Neves Paulistas, onde você encontra os livros do Newton, que está aqui conosco. Né, Newton? Todo o trabalho, toda a sua coletânea. Muito obrigado novamente. Tá bom? E o site da editora é segmeeditora.com.br. Tá bom? Para ficar mais fácil, tá aqui, ó. CEGM, né? Que é Casa Espírita, né? Ou é Centro? Casa, né? Casa Espírita Gabrielmartins.com.br. Isso. Depois a gente falar mais com detalhes, eu pedi para o Nilton também falar um pouquinho desse trabalho que eles fazem lá. Mas, a princípio, hoje o tema é a vida no mundo espiritual. E eu queria que o Newton, então, falasse para a gente alguma coisa nesse sentido, de como que ele descobriu o mundo espiritual, como que ele descobriu a vida, né, a continuidade da vida. Ele já esteve aqui, contou, mas para quem está pegando pela primeira vez hoje, né? O nosso primeiro episódio com o Newton, relembrando, foi sobre psicografia, que é a área de domínio dele, mas hoje então a gente vai explanar mais esse assunto. Conhecer a vida no mundo espiritual, conheci sentindo, né? Visualizando, interpretando, né? A psicografia dá isso. A gente lida com esse assunto o tempo todo, né? Porque as pessoas querem saber como estão seus entes queridos. E como é a vida? Porque muitas vezes nas cartas, e é muito recorrente isso, eles escreverem para os pais: olha, eu estou trabalhando, olha, aqui tem piscina, nós comemos tal coisa. E é muito vago. É comum acreditar que a vida continua, é fácil até. Mas como ela continua, que é a questão, né? Como ela continua? O que é que eles fazem? Ninguém fica sentado numa nuvem, né? Ouvindo uma flauta. Aliás, com um anjinho. Com um anjinho. Vamos ser sinceros, que seria a eternidade, seria... Bom, pelo menos é macio, né? Eterno, né? Pelo menos é macio. Você tá numa nuvem. Mas dependendo também do peso do perispírito, a gente não para numa nuvem, né, Newton? Por isso que não criaram. Mas é uma vida... Né, nós aprendemos, né, com Kardec que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. O que tem aqui tem lá. Tem aqui, tem lá. E lá tem muito mais avançado, né? A tecnologia de lá é muito avançada, é muito mais interessante, as coisas lá é muito mais rápido, né? O perispírito, que é o nosso corpo espiritual, né? A imagem que temos no além, ela guarda as informações. Então nós aprendemos mais rápido, porque aqui a gente lê um livro e esquece uma parte. Lá não. Nossa, nem me fala. Né? Lá, onde eu perguntei para o Gabriel Martins, o livro que você vem trazer para mim. Porque eu vejo assim, você conta de uma história, você memorizou isso tudo? Né? Porque ele conta uma história que aconteceu num período, e eu perguntei para ele, mas você memoriza, você sabe porque o sol estava desse jeito, as nuvens, era uma manhã ensolarada. Eu falei, você lembra desses detalhes? Eu já me fiz essa pergunta nos livros de E ele me respondeu, sim, nós não perdemos as lembranças. O perispírito, ele registra isso com fidelidade. Então, o mundo espiritual, que é o mundo para nós, de onde viemos e onde estamos indo, né? No livro do Chico, Evolução em Dois Mundos, né, ele fala dessa formação, né, da região espiritual em torno da Terra, né? Ele conta lá que quando as pessoas desencarnavam, na pré-história, bem lá no início, né, da Terra, o ser humano, eles permaneciam em torno da família. A próxima
mulher que engravidasse, esse espírito já voltava. Como os animais são hoje, né? Sim, é rápido, né? Nós, é um instinto só. Animalizados, nós voltávamos. É da mesma forma. Como? E voltava muito rápido, porque vivia-se pouco, né? Ninguém vivia 80 anos na pré-história. Era 15, 20. Sim. Um dinossauro já comia. Se chegasse Não aos tinha muito 30, longo já era o negócio. gravidoso. Doenças e tudo mais. Então, era muito rápido. Então, eles ficavam ali. Quando apareceu a razão, né, quando saiu do monoideísmo e começou a refletir, ele começou a entender o mundo espiritual e, criando o pensamento, né, longo, ele entende que ele pode existir em outro lugar, ele passa a entender que existe um mundo espiritual, aí eles são levados para lá. Mas até então não era. Legal que você falou agora há pouco que o mundo espiritual é uma cópia melhorada da gente. Na verdade, a gente é uma cópia deles e o plano espiritual é mais desenvolvido que a gente. E se você pega a obra Nosso Lar de André Luiz, por Chico Xavier, que é uma obra de 1941, salvo engano, e lá já falava de carros voadores, né? Carros que voavam, os aeróbus. E na época o pessoal achou aquilo fantasmagórico, uma coisa de cinema, científica. Isso. Sim. Hoje em dia a gente já está vendo aí, né, os carros começando a dar os primeiros. Aliás, a gente ainda não viu os carros voadores que o Fantástico falou em 1986, que eu me lembro que eu era criança. Mas está chegando, né? Para você ver como lá já existe, já tem. Né? Já está plasmado aqui, a gente já vai ter. Tudo tem. Exato. É que nós queremos uma coisa mística, né? O ser humano ele tem um algo místico. Então, quando a gente pensa de mundo espiritual, nós já pensamos em algo assim, sem dor, sem problema. É o céu ainda, é um céu com outra paisagem. Eu vou trazer um boato para a roda. Joga. É como se fosse um céu. Eu vou para um lugar assim. Os sentimentos continuam, iguais. Os pensamentos seguem. Ninguém muda de opinião porque chegou de imediato, porque chegou do mundo espiritual. Todas as noites nós morremos. O corpo não. Mas nós temos o mesmo efeito que é o desdobramento. O que é o desdobramento? A emancipação da alma. A gente dorme, o corpo dorme, o espírito se desprende e faz uma viagem astral, vai para algum lugar. O sonho é lembrança eu que sei. de onde ele foi ou do que ele pensou enquanto estava dormindo. Sim. Algumas camadas. Emmanuel, né, o mentor do Chico, explica isso. O sono mais denso, o sono mais leve. Então, toda noite nós saímos. Por que é que nós não temos medo? Dá um torpor do sono, uma vontade gostosa de dormir, e nós dormimos e achamos o máximo. E a gente não tem medo. Por quê? Porque em nós há a certeza de acordar no outro dia. Nem sempre acontece para todos, mas no fundo nós temos, não temos nenhuma preocupação. Tanto é que eu deixo coisas para fazer amanhã. Então é muito natural acordar amanhã. Quando nós entendermos de verdade o mundo espiritual, acordar lá e deixar o corpo definitivo vai ser tão natural quanto dormir e acordar hoje. O Newton, você estava falando há pouco, eu estava falando, na verdade, do filme do Nosso Lar, do livro do Nosso Lar, e aí falando que lá as coisas são mais desenvolvidas que aqui, e eu queria juntar isso com uma outra corrente que a gente tem aí na internet, através de pessoas espíritas, que dizem que lá em Nosso Lar, André Luiz relata que os espíritos têm um aparelho, tipo um tablet, para se comunicar com o plano físico. Eles veem os parentes, tal, coisa nesse sentido. E aí corre na internet que o Chico Xavier teria dito, eu estou colocando na suposição aqui, que certa vez o homem vai estar trabalhando na indústria televisiva e um aparelho vai sintonizar o plano espiritual. Então vai se chegar numa outra dimensão de sintonia e nós teremos aqui na Terra aparelhos capazes de captar o plano espiritual. Eu vi isso também recentemente na internet. Você acha que isso é possível? Claro. O que você pensa sobre isso? Eu penso que sim, mas eu acho quero possível, jogar bola pra ele. E os médios vão ficar desempregados, né? Sem função. Vai acabar brigando sempre. Porque o jornalista já está com a inteligência artificial. Então. Né? Porque agora faz texto para mas tudo. É totalmente normal. Tem um pesquisador, como é que ele chama? Ele é de São Paulo, é um médico. Esqueci o nome dele. Acho que é Sérgio Felipe, uma coisa assim. Se for quem eu penso, eu sigo no Instagram. Um cara muito legal. Ele estuda isso. Uma amiga minha, que tem um filho no mundo espiritual, ela participava para assistir às comunicações. Deixava a TV assim ligada, mas só aquele chuvisqueiro de televisão antiga, né? E é uma televisão antiga. E ali eles obtinham as informações. Então está bem avançado isso aí e é real. Então, eu vejo sempre, alguém me apresenta fotos no celular.
Eu tenho uma foto que tiraram com o celular em Ariranha. Nós estávamos na psicografia lá e era um palco assim de uma escola. Então tinha 4 luzes, dessas sem foco, sabe? Elas eram dentro. 4 luzes assim. Eu estava no meio e a moça tirou a foto e veio mostrar. Tem lá. Aí tem um foco de luz atravessado assim, ó, que vem direto em mim, não vem nos outros. E não Olha tem luz ali. Só tinha 4 luzes, dessas que ficam internas. Sei. Não tinha foco nenhum. Mas em você tinha. Só em mim. Ela tirou a foto no celular e mostrou na hora. Então não tem montagem nenhuma. E a gente vê nitidamente, assim, eu vou te mandar, a luz. E outras coisas que a gente vê no celular também, que as pessoas tiram foto, em que nitidamente a gente vê pessoas lá. Quer dizer, já está começando esse É intercâmbio. preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como diz Jesus. A negação está em nós, né? O pessoal, isso não existe. Tudo existe. Sim. A questão é ser captado, compreendido, entendido. É claro que nós vamos ter, mas quando nós tivermos a comunicação no mundo espiritual através desses aparelhos, também teremos um risco de fraude, né? Sim. Porque aparelho não tem E a moralidade. fraude é do ser humano, né? O aparelho não tem moralidade. É, Então, a só segurança quem da opera. mediunidade no homem é a moralidade que ele carrega. Se ele não tiver, caráter. ele também é inseguro. O caráter dele é que depende. Porque, assim, não são poucas pessoas que me perguntam quanto você cobra para receber uma carta psicografada. Você não poderia fazer uma sessão na minha casa? Quanto você cobra? Uma sessão. Eu não cobro particular. nada, porque isso não tem... Não sou eu que domino. Não sou eu que digo, tais espíritos vão escrever. Mas nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, né? Tem até um médium que vai no táxi, tem até um programa. Tem. E é muito comum lá a mediunidade ser assim. E as pessoas assistem Show. e acham Você que quer é dizer igual. que a mediunidade né? como formato de Tem uma coisa que eu não né? gosto na mediunidade, nós estamos falando de mundo espiritual, estamos falando de mediunidade, né? Mas que é o seguinte, é aquela coisa de chamar a atenção, né? Olha, eu estou chegando aqui, nossa, estou vendo tua aura, olha teu espírito, tem um espírito com você. Isso é deselegante. No mínimo deselegante. Mas você está vendo alguma coisa com a gente? Graças a Deus, não. Você vê, você pode falar, tá? Não, mas eu acho muito deselegante, porque se a pessoa pergunta é uma coisa. Mas chegando com É essas desnecessário, informações, né? não é a função do médium. A árvore não fala o fruto que ela dá, ela só dá o fruto. O outro Não é a que vê. função do médium. sem Quando as dúvida, né? pessoas perguntam para mim assim, do mundo espiritual, o meu ente querido, como ele está? Eu tenho uma resposta pronta. Vai. Como é que ele está? Se era bom, está É bem. o que eu falo no meu Instagram, exatamente. Se era bom, está bem. Você sabe mais que eu falo. Se era mal, Tá mal. está mais ou menos. Tá se Dá uma tratando. misericórdia, está se tratando. Porque não vai mudar. O que vai acontecer é que, no mundo espiritual, tem um fenômeno muito interessante, chama expansão da consciência. O que é isso? Quando nós estudamos um tema aqui na Terra, lemos um livro, entendemos, e ele tem informações que facilitam a nossa vida, o livro. Aí a gente fala, nossa, por que eu não estudei isso antes? É tão fácil. Nossa, me ajudou muito. Expandiu a consciência. Você entendeu? Sim. No mundo espiritual, a gente chega lá, e não de imediato, mas... Porque a gente vê em filmes e novelas que a gente chega lá, entende assim, né? Tem um telão na nossa frente e vai passar a nossa vida. Nós não temos condições de olhar a nossa vida, porque vai olhar com o olhar anterior, de autodefesa, e não de entendimento, não assume erro ainda. Então, conforme nós vamos evoluindo, a consciência vai expandindo e vai me permitindo acessar informações que eu possa bem administrar. Vasculhar o passado. No próprio nosso lar, tem aquele casal que vai voltar ao passado para enxergar as vidas passadas, vai até 300 anos, não mais. Não tem suporte para ir tanto, Era o que né? eles suportavam, porque senão nós vamos voltar numa época com machado na mão matando gente. Eu não tenho- Nada do que a gente já não tenha feito na idade medieval, né? Talvez. Tinha que se sobreviver, né? Não é? É. Ô, Nilton, a propósito do nosso tema, a gente escolhe as colônias para onde a gente vai? Chico Xavier nos diz que quando desencarnamos, somos endereçados para a família da ideia, para o lugar onde pensa igual. A família terrestre nem sempre é ou será a família espiritual. Sim.
Ou seja, pais e mães, os entes queridos, Temporário. talvez Se a tiver gente... sintonia, sim. Se tiver afeto de verdade, amor, sim, claro que a minha mãe vai querer me ajudar. Uhum. Eu sempre digo, as pessoas perguntam para mim, eu vou encontrar meu filho? Eu digo, vai. Mas nunca falei que ia ficar junto. Exatamente. Porque aí depende de outras... Encontrar, vai. Imagina que minha mãe não vai me socorrer de um purgatório, de um umbral, de algum lugar que eu ficar. Ela vai querer. Você vai conseguir outra história. Agora, se nós vamos permanecer no mesmo ambiente, por isso que toda a carta, toda, é citada a caridade e o amor ao próximo. Porque eles querem que quem está aqui na Terra evolua moralmente para se encaixar no plano que eles estão. Kardec fala isso Faz no todo Livro dos sentido, Espíritos, né? sim. Fala que a gente se reencontra, mas que não fica junto. É exatamente isso que o Nil Não é falou. uma regra. E eu dou o exemplo da escola. Né? Quando me perguntam, fala que nem numa escola. Está cada um numa sala. Um às vezes está na segunda série, outro está na quinta. De vez em quando vai no recreio, se encontra um pouquinho e volta para a sala. Né? Então, ficar junto é diferente de se reencontrar. E às vezes lá também esse laço de mãe e filho foi aqui na Terra. Às vezes lá não existe mais esse vínculo de mãe e filho. Existe a consideração, o respeito e o afeto, não a obrigação. E o amor materno, que eu acho que é o que pode fazer com que a gente Continua. receba esse... O amor, na verdade, o amor é um só. Chico Xavier nos diz que o amor é um sentimento tão grande que seria impossível integralmente ser carregado por uma só pessoa. Então ele foi dividido entre o coração das mães, dos pais, dos irmãos, dos filhos, dos amigos, para que pudéssemos carregá-lo. Então, assim, é claro que há um amor muito grande. Né? A gente vê reencarnações assim. A minha avó, a minha bisavó, a mãe da minha avó materna, desencarnou, depois escrevia para minha avó. Minha bisavó reencarnou, e está com 20 anos, e a minha avó desencarnou há 15. Ontem o Dimas me disse que ela volta como filha de novo. Olha só. Ela vai ser tataravó Bugou dela. aí? Bugou ou não? Não, eu tô bugando. Ela foi mãe, agora a mãe dela reencarnou, ela escolheu voltar com a mesma mãe. Isso é legal. Uma história de continuidade. Continuidade, Né? porque Você falou... o amor verdadeiro continua. Isso nós vamos encontrar. Só que, assim, a família da Terra, né, os laços que a gente lembra aqui, é a mãe que eu amo. Quantas mães nós tivemos? Mas a mãe, a mãe dessa última vida, por exemplo... É o que a consciência registra primeiro. É essa mãe que a gente pode reencontrar? Essa é as outras. Todas as outras. Essa a gente vai reencontrar. Com certeza. Porque, pelo Mas amor nós de temos Deus, outros, nós não preciso ver a somos minha. amados só por aqueles que a gente lembra. Tem consciência. Sem dúvida. Os Espíritos dizem que a vida é como um iceberg. O que a gente lembra aqui na Terra, É o só a Evangelho, pontinha. é só a pontinha. Essa família aqui é só a pontinha. O lado, ao contrário, de ponta cabeça. Né? É. O lado grande está lá. Está submerso. É, quantas Né? mães você Eu tem? tenho a minha mãe aqui, que a minha consciência registra, eu considero e amo como mãe, que é a Fátima. Mas eu tenho a Rosa no mundo espiritual, que hoje ela é minha bisavó, né? Mas eu sou meu tio, então está tudo certo. Eu a considero também, só que eu não sinto falta dela. Só que eu não sinto falta dela. Mas eu sei que ela me ama, Sim. torce por mim, me visita. Então, isso é muito interessante. E quando eu chegar lá, quando o meu tio-avô desencarnou, ela veio buscá-lo. Eu não lembrava mais dela. Quando eu a vi, eu chorei mais por revê-la do que da chegada dela do que da ida dele. Ele precisava ir. Mas foi uma emoção indescritível para mim. Eu não a via há 40 anos. Então, aquele sentimento de colo de mãe, porque mãe tem cheiro, né? A gente registra. Tem. O cheiro de mãe, eu registrei tudo isso. Então, foi uma emoção muito grande. Eu não sinto falta dela. A minha consciência está nesta aqui. Mas ela foi uma. E em outras não foram as mesmas, porque eu precisei estar em vários lugares. Mas eu as amo todas, está tudo bem para mim. E para elas também. E falando de vários lugares, você tem ido bastante ao sul, né? Que eu te acompanho nas redes sociais. Você estava em Gramado. Recebe muito convite de prefeituras, o Newton, o Você pessoal está te fazendo... chama, Como está a te tua agenda de liga. shows? Tem gente que acha que é show mesmo. Né?
Eu até quero explicar, eu comentei Isso, isso fale-nos antes. sobre isso. As pessoas que nos convidam para ir às casas espíritas. O que acontece? No passado, nós conseguimos fazer várias casas da região. Várias cidades, muitas cidades. Mas nós não tínhamos, então, passado pela pandemia, que triplicou o nosso trabalho. E também não era tão conhecido. Hoje, quando nós vamos numa casa, já não cabe, o público fica muito apertado e nós temos restrições de bombeiros, nós não podemos infringir leis. Sim. Aí acaba fechando e deixando gente para fora. Vira um desconforto. Um desconforto muito grande, porque às vezes quem ficou era o que precisava. Então tem que ser espaço grande, porque eu faço questão de acolher a todos. Sim. E as Mas pessoas se alguns- chamam para eventos públicos achando As que pode pessoas ser chamam assim, psicografar. olha, vai ser aniversário da Casa Espírita, você não pode vir fazer uma psicografia. Eu sempre digo que a psicografia é um trabalho mediúnico, ela não é para evento, ela não é para uma comemoração, porque ela lida com o sofrimento, ela só é um trabalho mediúnico aberto. Então, é claro que a gente não vai, é o mesmo que convidar a equipe da cardiologia para o aniversário da cidade fazer um transplante de coração na praça pública. Faz todo Sem nenhum cuidado, sem um ambiente preparado. Então, é a mesma sensação. Então, assim, não é que a gente não quer ir. Outro dia escreveram assim, você ficou famoso, você não vai mais. Eu não sou famoso com a desencarnação de ninguém. Eu não me sinto e não me vejo famoso. Nós estamos com um trabalho que tem uma certa expressão. Mas fama é para artista. Chico não é famoso. Ele é conhecido. Ele nunca se achou famoso. Sim. A fama nunca entrou em mim, não lembro disso, e não chego nos lugares achando, olha, eu estou chegando, alguém tem que me ver, alguém tem que me ver. Eu passo totalmente despercebido em todos os lugares, né? Então, não é assim. Mas o nosso trabalho que a gente faz, a gente foca uma região, um espaço maior, e as pessoas vão ali. Ô, Newton, você É assim acha que que a funciona. espiritualidade te direciona para essas regiões onde você vai trabalhar? Só vou onde eles pedem. É. Eu nunca escolhi uma cidade. Eu só vou onde eles me direcionam. Eu não faço... Quem cuida da psicografia é o Dimas. É o meu mentor. Então, eu vou fazer o que ele pedir. Se ele não falar, eu sempre trago para ele. E você já chegou em determinado lugar, cidade, que o teu mentor disse, olha, não vai ter como trabalhar aqui? Teve algum tipo de interrupção espiritual? Não, já teve ambientes muito difíceis, mas que ele me disse ao contrário. Reúna suas forças, sua fé, dê o seu melhor. Que Nós hoje temos vai um ser lenha. compromisso com os sofredores daqui. Aham. E teve sessões em que teve outros, mas Dia das Mães, em que o Dimas me disse assim, nós temos muitos filhos para escrever para as mães. Não pode sair aqui nenhuma mãe sem carta. Eu falei, eu não dou conta. Você estava sozinho? Ele falou, não, tinha os outros também. Mas só a minha parte, ele falou assim, tem 57 cartas para receber. Eu falei, mas nem na outra encarnação eu dou conta disso. Ele falou, não se preocupe, eu vou tomar o seu corpo e eu escrevo. Então ele incorporou em mim e recebeu todos os irmãozinhos para a carta. Aí eu não senti dor, não senti nada, cansaço, nada, e escrevi. E essa sessão leva quantas horas? 12, 13 horas de trabalho? 5. 5 horas de trabalho? 5 horas de trabalho. Quando você faz a sessão em Neves Paulista, por exemplo? 3 horas, 3 3 horas horas. e meia. Já chegou a 4, mas quando está a Carol e o Diego é mais tranquilo, né? Porque assim, quando a gente entende que tem mais pessoas que precisam, a gente já sabe onde vai ficar. O Dimas sempre pede um pouquinho a mais, né? É assim, eu sempre falo, nós temos 1 hora para psicografar, que é o que a espiritualidade nos pede. Todas as outras nós permitimos. Eu digo para o Dimas, pode usar. Continua. Mas ele só vai me pedir 1 hora. O restante são os médios que permitem e ele encaixa lá quem tem que encaixar. Entende? Então quem dá o final é você. Não, o tempo é assim, ó, eu estou em saúde, eu estou com tempo, fique à vontade, é assim que funciona. Sim. Ele já conhece a gente, então ele faz de acordo com o que a gente suporte. Sim. Mas sim, a gente sai da mesa disparatinado, né? Tem hora que você não sabe onde você está ainda. Sem dúvida. Mas a sensação é muito boa. Porque esse contato do mundo espiritual, daqueles que seguem vivendo, eles também querem falar. Porque eles mudaram para um outro ambiente, a gente fala, novo.
não é novo, eles voltaram para o ambiente deles, eles conhecem lá. É uma questão de período de adaptação. Porque dá a impressão que às vezes fala assim, aqui tem árvore. Falei, você não sabia? Você já veio daí? Ô, Nilton, mas é o período inicial, porque eles logo identificam e eles começam a contar. Só que tem 2 momentos. Tem família que quando começa a contar muito do mundo espiritual, eles não gostam. Parece que perde a conexão, não é isso que eles querem saber. Quando a família pergunta para o desencarnado? Às vezes o desencarnado começa a contar como é que é, eles preferem que fale dos assuntos daqui. Eu acho que tem pouca fé. Aí, quero que você prove, continue provando, fale das coisas daqui. E tem aqueles que estão tudo tranquilo com as coisas daqui, eles querem saber como é que está lá. Entendi. Então a espiritualidade se encaixa nisso, né? Porque às vezes o espírito vai evoluindo numa velocidade tão rápida que a família deixa de conhecê-lo. Olha aí. Ela não reconhece. Já fala de outro jeito, já se expressa de outra maneira. É uma velocidade. Nós temos um jovem que ele tinha TDAH. Comprovado. E no mundo espiritual ele não tem. E um dia a mãe me falou, olha, eu acredito no trabalho, eu acho muito legal. Mas esse não é foi em Catanduva isso, aqui da região. E ela falou assim, olha, eu não consigo entender, porque ele tinha muita dificuldade de leitura, de interpretar, aquela coisa toda. Aí eu expliquei para ela que isso era um limite da matéria, e não do mundo espiritual. É como as pessoas com dificuldade intelectual, com muita limitação. Ele deixa ela no corpo, ele chega lá sem isso. O deficiente auditivo, o deficiente visual, ele chega sem isso. Isso é uma impressão, isso é uma situação da matéria e uma impressão da alma. Assim que ele é esclarecido, ele volta. Então, as pessoas... Tem uma menina que nunca falou, né? É de São Paulo, filha da Cris. A gente chama ela de Lalá. Então, ela ficou 23 anos, nunca falou. Eu não sei a síndrome que ela tinha, eu não sei o nome que ela tinha. Aí ela desencarnou, que ela afogou com pão de queijo. Nossa. Era hora, tinha que ser. Né? A mãe super espiritualizada, o pai, né? Pessoas finíssimas, eu adoro eles. E ela fala assim, as cartas me dão tanta felicidade que agora eu posso ouvir, lendo, a voz da minha filha. Agora a gente consegue se comunicar, ela consegue se comunicar melhor comigo. Então, ela é muito feliz, ela fala, minha filha fala. Isso é muito interessante quando a pessoa tem conhecimento, porque isso ficou na terra. Eu imagino que para você receber uma família que não tenha o aprendizado, não é iniciado no espiritismo. E a maioria. A maioria, né? A maioria, o centro espírita não tem espírita. Porque as pessoas chegam e falam assim, olha, eu quero uma carta do meu filho, aí coloca a prova. Não é, mas também não tem conhecimento nenhum para avaliar. Tem pessoas porque para nós que estudamos é difícil. Tem 2 momentos. Tem aqueles que realmente não entendem e querem uma prova porque precisam. Eu acho justo. E tem aqueles que têm muito conhecimento e querem testar o médium. É outra coisa. Querer uma prova, eu também quero. Sempre pedir a justo, né? Que provasse. Todo mundo. Eu quero isso. Nós carta, torçamos para isso. Domingo, teve uma carta, sábado, eu achei fantástico. Uma moça veio de São Paulo, buscar a carta da mãe, nunca vi, não sei de nada dela. Aí ela recebeu a carta da mãe, normal. A carta tinha 2 rosas desenhadas em cima. E tem muitos desenhos nas cartas. Ela disse assim para mim, só essa primeira página, no final, depois acabou. Só essa primeira página é o suficiente para mim. Eu falei, por quê? Porque eu disse para minha mãe, mãe, se for você, você vai me mandar flores. A mãe começou a carta, geralmente as flores no final. E eu falei para ela assim, que eu tinha visto a senhora, falei, eu achei interessante sua mãe, ela estava de brinco, porque quase não tem adorno no mundo espiritual, né? Ela estava de brinco. Assim, tem as orelhinhas assim, o cabelo assim. Descrevi a mãe para ela. Ela falou, minha mãe. Ela, vou te contar uma coisa. Minha mãe, ela não ficava sem brinco. Se ela fosse sair, ela esquecia, ela voltava a pegar o brinco. O brinco era a marca dela. Então, 2 informações, a da carta e a do que eu vi. Ela não precisava de prova. Essa rosa aqui, Nilton? Não era 2, essa aqui. Estou puxando a sardinha pro meu lado, porque ele psicografou uma carta da minha avó e veio uma rosa na carta. Sempre vem algum desenho. É o carinho deles, né, da espiritualidade, as flores, o pessoal gosta. Mas ela foi
Assim, foi muito importante. Ela não estava procurando prova, porque ela não tinha conhecimento. Ela não estava testando a mim. Ela estava testando a fé dela e a conexão com a avó. Mas tem aqueles que vêm para testar o médium. É um direito. Eu não me afeto com nada. Eu vou lá para fazer meu trabalho como eu faço em todos os lugares. E mostrar para eles, através da psicografia, o que é o mundo espiritual. Nosso trabalho, o trabalho do Gabriel Martins, é mostrar a continuidade da vida, que é o caminho para onde nós estamos indo. O Gabriel Martins também é seu mentor? Perdoa a minha ignorância. Você tem Não. o Dimas, aí o Gabriel Martins, eu O queria te Dimas fazer é um essa... mentor que não é meu anjo da guarda. Tá. Ele é um mentor que cuida de todo o trabalho da psicografia que me envolve. O Gabriel é responsável pelos livros que falam do mundo espiritual. Então, vamos chegar lá. Isso. Eu quero trazer a nossa conversa de volta aqui para o plano espiritual, né? E o bom é que quando ele vem aqui, a gente faz um roteiro com as perguntas e o papo flui e a Já tá gente ótimo, e vai já indo. sai falando. Estamos sempre no lucro, né? Mas assim, na obra do Kardec, alguns dizem que Kardec não cita colônias espirituais na obra dele. E eu digo que sim, ele fala muitas moradas na casa de meu pai. Inclusive, é um capítulo do Evangelho. Mundos extracorpóreos. Né? E fala mundos extracorpóreos. Né? Então, o que é uma colônia espiritual para quem está ouvindo a gente e não sabe ou até tem uma certa dúvida quanto a isso? O que é uma colônia espiritual? O que é uma colônia na Terra? Um grupo de casas, uma cidade. Os colonos. É um grupo. Então, no mundo espiritual, a nossa consciência precisa de um lugar para ficar. Né? Tem um autor do livro Voltei, como é que ele chama? Agora não. Do livro Voltei. A gente pesquisa. Ele fala vai lá. assim, eu sei, eu li o livro várias vezes, em qualquer lugar que estejamos, sempre haverá céu aberto sobre nossas cabeças e solo firme debaixo dos pés. Chico Xavier, irmão Jacó. É o irmão Jacó. Então, qualquer lugar tem que ter. Não dá para ficar solto no ar. Então, as colônias são cidades espirituais, né, como um condomínio aqui na Terra, cercados. Toda porque cidade a tem... camada que a camada que envolve a Terra, né, que o Chico chama no livro lá, onde ele chama de umbral, que é zona escura, né, sombra. Não quer dizer que seja ruim. Então, é o que envolve a Terra, acima de 200 metros aqui, mais ou menos. Então, quem formou o umbral no livro Evolução em Dois Mundos diz que a nossa matéria mental degenerada formou esse ambiente. Está lá, Evolução em Dois Mundos. Não existia. Não é criação divina, é criação da mente humana. Da nossa mente. Então, esse ambiente, as colônias são ali, mais próximo à Terra, estão dentro desse ambiente. Então, é como se fosse um condomínio fechado. Ali estão as pessoas que pensam da mesma maneira, regeneradas, que estão no bem, que se identificam com o bem. Dentro da colônia Nosso Lar, né, lá no Rio de Janeiro, que o André Luiz se refere, nós temos vários departamentos. Ministério do Auxílio, da Regeneração. Então, cada ministério acolhe pessoas e vão as preparando. Todos são socorridos. Mas vem bandido, vem assassino, vem revoltado. Né, a gente vê no livro. E vão sendo tratados. Então, as colônias são grandes cidades com vários departamentos, com hospital, com escola, com moradia. O que a gente tem que entender é que no mundo espiritual a coisa é mais coletiva, né? É coletiva. Tanto é que o André Luiz, no livro, quando ele chega, ele é acolhido pela senhora Laura, no livro Nosso Lar, pelo Lísias, que ele nem conhecia. Então, sim, trouxe ele para morar dentro... Eu falo que é um comunismo que funciona. É isso mesmo. É um comunismo que funciona, que é exato, que tem amor, que tem respeito. Né? É tudo de todo mundo, mas com respeito, sem precisar pegar. Não pertence só ao governador de lá. E todo mundo trabalhando o tempo todo, todo mundo né? trabalha a quantidade de hora. Em função obrigado, do bônus... André Luiz diz, trabalha 8, descansa 8 e 8 é lazer. Para fazer o que você quiser. Podia adotar esse exemplo aqui na Terra, né? Então, é tudo muito organizado. Então, essas cidades são para onde nós vamos. Aqui em Rio Preto, né, aqui sobre... Fabiano de Cristo? Hospital, Escola Fabiano de Cristo, fica aqui sobre os guardas, pega de Catanduva até Andeara, para você ter uma ideia. É mesmo? Aqui é bem grande. Porque eu tinha ouvido falar que era sobre a represa, não é isso não? Não, pega muito mais.
Quando eu a conheci, nós tínhamos 5.000 pessoas que moravam, jovens. Hoje passa de 100.000. Por isso que cresceu. Então, só acolhia jovens. Aí criou os departamentos, que é a Colônia Esperança, que recolhe as crianças. Criou o Lar de Jesus, que recolhe o acidentado da razão, né? Que é o suicida, que acolhe eles. Tem um departamento que não é muito antigo agora, que são as pessoas mais velhas, né? De nós para lá, já não é mais jovem. Então, ficou muito grande. E acima da Família de Cristo, ainda é um departamento da Alvorada Nova, que pega o estado de São Paulo. Que legal. E adjacências. No Rio Grande do Sul tem uma enorme. E a gente fica sabendo porque na carta eles comentam, né? Então, tem várias cidades. Para onde eu vou? Geralmente a gente vai... A primeira que nos acolhe é aqui, né? Mas eu posso ir para uma colônia fora do Brasil? Pode. Se a tua família estiver de lá. Porque ficou essa imagem com o filme, né? Você está querendo ir para a Grécia, Nosso né? lar. Eu vou para onde me mandar. Não tem jeito de escolher nada. Para Maldivas. Falou, eu vou. Viu? Ficou essa imagem pelo filme que colônia espiritual é um lugar muito legal. Muito bom. Muito bom. Ah, deve ser. E nem sempre é, Claro porque que não. existem colônias Mas de é. pessoas... O filme, né? tem o filme. O Vale dos Suicidas é uma colônia? É um ambiente, não é uma colônia. Assim, no livro E a Vida Continua, nós vamos encontrar a Evelina e o Ernesto. Tem o filme, gente, assista o filme. E a Vida Continua. É uma jovem e um senhor, né? Uma jovem e um senhor, que eles se encontram no mundo espiritual. Eles vão descobrindo, eles falam assim, porque a pessoa chega, ela não sabe, como ela não entende de mundo espiritual, a gente sai do corpo e continua vivo. A gente não percebeu que saiu, não percebe onde está, acha que está em algum hospital da Terra. Demora para entender isso, porque chega lá respirando, falando, é tudo igual. Então, eles ficam pensando isso no livro, no filme. Que hospital que nos levaram? Será que nós estamos em algum hospício? Ninguém nos visita? Ninguém nos vê. Mas ela teve um namorado no passado que foi acolhido depois, ele ficou louco. E quando ela passa perto dele, ele agarra ela e tenta violentar ela na colônia. Então não tem só gente boa. Sim. Tinha um desequilibrado lá. E como que furou a fila? Hã? Como que ele furou a fila? Ele não furou a fila. Todos nós somos acolhidos. E essa passagem pelo umbral? Não tem isso. Gente, olha, a minha briga é essa. Isso, explica para nós. Ficou-se dito, né? E é a mesma cultura de algumas religiões antigas. Acho que eu tô falando... Uma cultura. Tem que sofrer para entrar no céu. Né? É a doutrina do medo. Todo mundo tem que passar, nem que for uma horinha para um umbral. Não vou passar. Porque se você achar que vai passar, qual é o esforço de evoluir se vai passar mesmo? Se vai apanhar da mãe, já faz a briga mesmo. Bagunça mesmo, você vai apanhar de toda forma, você vai apanhar. Então, para que se cuidar? Então, é assim, quem vai para as regiões umbralinas? Somente orgulhosos, porque o orgulhoso não aceita ajuda, ele não dá o braço a torcer. Essa é a definição do orgulhoso. Que é o André Luiz no filme. Tem meu pensamento sobre o André Luiz. Então, o orgulhoso ele não aceita ajuda. Chega do não, eu me viro e tal. Então, os bandidos são orgulhosos. Quer pegar o que é do outro, porque me pertence. Isso é orgulho, por isso que ele é bandido. Porque ele é um orgulhoso, em primeiro lugar. Os apegados não vai à se matéria. submeter ao O trabalho, assassino que não seja passional, por exemplo, mata porque não presta mesmo. Então, orgulhoso. Que direito ele tem de tirar a vida do outro? Então, por isso que bandido vai porque orgulho está junto. Então, é um ambiente, tem muita gente lá, com certeza, porque tem mais orgulho do que a gente imagina. Tem muita gente narizinho tortinho, por causa disso, por causa daquilo. Isso é orgulho. Quantas vezes a gente não vai ajudar a pessoa, um amigo querido, a gente vai falar com ele, fica de mal da gente. Orgulho. Porque se eu sou amigo e ele sabe do meu amor, eu jamais ia falar uma coisa para feri-lo. Embora tenha que ser dura, às vezes. Então, o umbral é lugar de orgulhoso. Então, quem não quer, vai diminuindo seu orgulho. Por isso que fala que todo mundo passa, porque a maioria tem orgulho. Mas eu, sinceramente, só conheci uma pessoa, nesses anos, que eu conheci na Terra, duas, e que ficou nessas regiões.
Um eu nem esperava que ficasse, porque eu não imaginava que ele fosse nesse nível. Mas, geralmente, são acolhidos e aceitam. A gente, quando está fragilizado, a gente aceita mais, né? Para mim, falando do André Luiz, do livro Nosso Lar, e tem o filme... Só um segundo. O que eu penso do André Luiz? O André Luiz vem... É igual Maria Madalena e Jesus. Quando os apóstolos perguntam a Jesus por que a menina nasceu cega, Jesus responde, Senhor, ela veio cega porque é culpa dela, falando da reencarnação, do passado, ou é culpa dos pais dela? Ele falou, nem uma coisa nem outra. Ela veio assim para que eu a curasse. Então, ela reencarnou cega e com o merecimento para Jesus curasse. Maria de Madalena, ela foi uma seguidora de Jesus. Ele a escolheu. Então, ela passou todo aquele período para mostrar a sua transformação. Porque ela bateu o olho nele, quem se transforma moralmente num olhar? Zaqueu nem também, né? Jesus, porque já estava bom. Nem Jesus pode nos dar uma moralidade, ela já tinha, ele tirou o véu. André Luiz, que mal ele fez? Ah, mas ele bebeu uísque, se for assim. Ah, mas ele comeu demais. Ele era boêmio. Estou ferrado se for negócio de comer. É exato o que eu penso. Então, ele era orgulhoso. Ele era uma pessoa que tinha uma classe alta, ele lidava com pessoas da sua altura. Só isso. Mas e os 4, 5 meses que ele ficava dentro da Amazônia estudando a doença de Chagas, não conta? Senão a gente estaria morrendo hoje de Chagas ainda. Então, ele veio assim para que eu curasse. Ele precisava viver, entender, para nos escrever. Bacana. André Luiz não tinha isso. Ele porque essa ideia do Deus vingativo é bem do Velho Testamento, né? Sim, a gente tá carrega uma isso. culpa do pecado original. A gente tem um rancinho lá no fundo, que a gente volta sempre no passado, né? Tem que ter um castigo para o negócio ser bom. Nós precisamos falar da editora Gabriel Martins, já passou o tempo aqui. Marquinhos, faz favor, coloca para a gente aqui no ar a nossa logo, que a editora Gabriel Martins apoia o nosso projeto, está com a gente desde o começo. E lá você encontra títulos espíritas de vários autores, livros de autoajuda, livros de mensagens, livros infantis. E está aqui na tela mais uma vez para você que quer conhecer o trabalho. Já vou passar a bola para o Nilton para ele falar um pouco mais sobre isso, né? E o site é cegmeditora.com.br. Está aqui, ó, cegmeditora.com.br. E eu vou passar para o Nilton, então, explicar melhor como é que é o trabalho da editora, como é que funciona, há quanto tempo existe, para a gente conhecer mais da editora também, Nilton. Isso. A editora Gabriel Martins, ela foi criada porque nós tínhamos que divulgar os livros do Gabriel, né? E, infelizmente, né, tem uma questão dos livros no mercado, em que os livros, as distribuidoras, era tudo consignado, era tudo na base da caridade, da editora para a distribuidora. É só a editora que fazia caridade, e eles não retornavam. Então, ficavam livros para o Brasil inteiro espalhado. Se vender, vendeu. Se não vendeu, e os livros são para caridade, não é para ficar na prateleira esperando alguém comprar. Ele é para ser movimentado. Tirei tudo do mercado, não tem. Só tem onde eu estou e na nossa loja virtual. Só. Por quê? Não é para vender a quantidade, é para quem precisa. Não adianta eu ter um monte de livro parado. Então, a editora ela pensa nisso. O Gabriel, os livros dele é para virar alimento. É só uma coisa dele. Legal. É para ajudar as pessoas. Antigamente, as editoras tinham uma instituição de caridade junto, né? Eram creches, eram ONGs. Então, é a mesma funcionalidade. Nós queremos que a editora, que os livros, além da instrução, ajude pessoas, que nós saibamos onde vai. Então, ela é reservada, quem cuida dela, né, dos livros do Gabriel, é o pai dele. Né? Tem 2 pessoas na editora, é o pai do Gabriel e eu. Então, somos nós que cuidamos para que se mantenha a originalidade do livro. Temos um livro nosso que foi para uma outra editora, revisaram e retornaram o livro. Modificou tanto o livro que nós não achávamos o Gabriel dentro do livro. Então, foi aí que nós resolvemos montar a editora para que a gente tenha responsabilidade sobre isso e disponibilize o livro dentro de um valor que não precisa ser exagerado, né,
para que as pessoas possam ter acesso. E me fala uma coisa, supondo que eu sou médium, talvez essa pergunta te ajude até com algum probleminha que você possa ter lá. Supondo que eu sou médium, eu psicografei um livro, você publica o meu livro? Depende. Se eu tiver Você recebe, pessoal, assim, psicografei esse livro, coloca aí no seu diploma. Recebo vários, não aprovo nenhum. Por isso que eu perguntei. Vem umas coisas que não... que essa pessoa está vendo, vou mandar eu vou pegar o livro, vou perguntar para o Dimas, a primeira coisa. Você lê? Tem espírito nesse livro? Eu leio se ele falar que é para mim ler. Porque, assim, escrever, intuição a gente tem, mas a Gabriel Martins, ela tem uma linha de raciocínio. Se a pessoa encaixar nessa linha... Uma linha editorial, né? O que sim, é muito, nós não podemos, porque... muito correto para isso. Às vezes tem coisas, assim, muito ficção, muito fantasia, da pessoa. Né? Eu sou rigoroso para isso. Se os meus livros, antes de sair, pelo menos 20 pessoas bem conhecidas da doutrina leem, opinam, imagina se eu não vou fazendo dos outros. Que, aliás, é uma não própria estou recomendação de desmerecendo Kardec. o trabalho de médium nenhum. Eu estou falando que tem que ser dentro daquilo que nós também A acreditamos. linha editorial. O Gabriel Martins escreve sempre, mas há vários capítulos de livro dele que eu não aprovei, não achei interessante para o público, não é pelo conteúdo, pela forma. Falei, eu conheço o meu público, quem lê. Falei, está muito diferente. E tiramos o capítulo fora, ele escreveu de novo. Pegando esse gancho no Gabriel Martins, trazendo a conversa de volta para o plano espiritual, se eu não me engano é o segundo livro dele, Um Olhar sobre as Crianças, é isso mesmo? Terceiro? Quarto, perguntas aqui sobre Um Olhar isso, sobre as inclusive. Crianças é o quarto. Então eu queria juntar essa bagagem que o Gabriel Martins tem em relatar as suas vivências no plano espiritual com o tema crianças, para você falar um pouco de crianças no plano espiritual. Existe uma colônia só para elas? Como é que elas ficam? Sim. Existe departamento só para elas, né? Porque, assim, a gente chama de criança a mente infantilizada. É um período que tem uma dormência, a mente está infantilizada para que ela aprenda mais. O período da infância, o próprio Emmanuel nos diz que até os 6, 7 anos é onde a criança absorve tudo. O exemplo dos pais, ela absorve tudo. E eu vou abrir uma ressalva. Quando os pais não são honestos uns com os outros, há traição dentro de casa, e isso gera vibrações ruins, que atrai espíritos sofredores, obsessores, perturbadores. Ele não vê, ele esconde. Só que quando ele vem para casa, ele traz os espíritos ruins juntos. Quando todos da casa dormem, saem do corpo, os filhos dele é educado por esse espírito aí. Olha só. Ele está expondo os filhos dele a esse tipo de espírito, para você ter uma ideia. No mundo espiritual, a criança ela não sofre no mundo espiritual, igual a gente imagina. A criança, ela entende melhor. A infantilidade é como botar na escola. Eles estão na escola com pessoas para cuidar deles, dar atenção para eles. Os pais vão visitá-los porque dormem aqui, desdobram e vão lá visitá-los todos os dias. Por isso que dá muito sono quando a gente devolve um ente querido. Uma criança, um jovem, dá um sono, porque o organismo sabe disso, que é essa expulsão. Então, há essa visita. Então, as crianças são tratadas como criança até expandir a consciência. Então, na carta de criança, eles escrevem como adultos. A aparência de criança, eles falam, eu estou na mesma aparência, mas pensando como gente grande. Porque senão não tem como escrever, às vezes era um feto. 3 meses de gestação. Recebi esses dias. Meu Deus. 3 meses de gestação, 6 meses, 8 meses de gestação. Tem muito isso. Então, eles expandem a consciência, aí conforme eles mantêm a aparência infantil, porque os pais vão encontrá-los para reconhecê-los, e depois de um tempo eles vão crescendo numa velocidade muito mais rápida, muito, né, 10 vezes mais, e vão ficando adultos. Então, eu sempre digo para os pais, as crianças não sofrem aquilo que vocês imaginam. Porque a gente sempre pensa na criança longe dos pais, chorando, sofrendo. Não. Fluidicamente eles são supridos. A dose de amor que eles recebem é suficientemente capaz de acalmá-los, que bom, de instruí-los. Então, quem perdeu um filho que bom para quem criança, tá às vezes fica muito preocupado, Claro, desesperado claro. com isso, mas pode acalmar o coração um Sim. pouquinho, que está acolhido, que está cuidado. Quanto mais idade,
Quanto mais tempo ficou na terra, mais problema vai ter. Se comprometeu mais, né? Claro, o jovem... Por que o jovem escreve? Você recebe mais carta de filho? Não, porque o jovem está mais preparado. Ele não se comprometeu, na sua maioria, não se comprometeu tanto. E não tem os apegos. Né? O jovem tem apego ao pai e à mãe. Um pai tem apego aos filhos, ao pai, à mãe e à esposa. Um avô aos filhos, aos netos, bisnetos, à senhora. São apegos, são normalidades que a gente tem. É claro, isso vai exigir da gente um esforço a mais. Então, os que vão primeiro, eles não são prejudicados. Eles são poupados de outras coisas. Né? Paulo de Tarso diz que morrer em Cristo é lucro. Isso quer dizer desencarnar no bem, com sentimento de caridade. Tem uma pergunta aqui já. Sem dúvida. É bom, não é ruim. Desencarnar só é ruim para quem fica. Morrer em Cristo é lucro, mas os desencarnados veem Jesus? Não. Eu só levanto a bola, aí deixa ele Não, comentar. não. Nós Vem não Deus? muito menos. Deus não vamos ver nunca, né? Porque não deve ter uma matéria para ser visto, mas eu digo sentir sim, é mais fácil senti-lo. Agora, vai chegar no mundo espiritual, eu vou ver Jesus, vou ver Nossa Senhora. Existe essa crença popular aí, não querendo desiludir ninguém, mas... Chico Xavier provavelmente dá pra ver viu. Jesus, Provavelmente o Jorge, que o Adelino da Silveira conta, que era aquele senhor, eu falei outra Sei, vez, de rua? o senhorzinho morava no barraco, vinha visitar o Chico, lembra que eu falei? O do que tinha beijo. feridas, etc. Que tinha as feridas, desencarnou, o próprio Jesus, segundo Emmanuel, veio buscá-lo. Esse viu. Isso. Tomou nos braços e levou para um rumo indefinido. Este viu. Madre Teresa, com certeza. Mas Chico também não foi recebido por Jesus? Fez pela mãe dele, pela madrasta. Ainda no hospital, ela já estava vindo. Ela já estava visitando ele. Mas é claro que o coração dele sentiu as vibrações do Cristo, porque ele serviu a Jesus, né? Verdadeiramente. Né? Mas Chico jamais falaria que Jesus buscava ele. Tem um relato de um livro do Bacelli falando sobre Chico, que ele foi visitar uma comunidade carente e as crianças receberam ele batendo lata, assim, como se fossem tambores, música. E começou a sair uns raios de luz do peito do Chico, e o Chico tentando tampar. Igual aquele quadro de Jesus que tem. Eu sempre penso. Porque o Chico era humilde, ele não se mostrava. Mas eles viram, eles estavam do lado, e o Chico tampando as próprias luzes. Olha a vibração dele, né? Sensacional. Então, provavelmente pode ter visto, mas nunca vai falar para nós. Agora, desencarnar. Se a gente conseguir identificar o anjo da guarda, já está bom. E a maioria não identifica, porque nas cartas ninguém fala, meu anjo da guarda me recebeu. Vai minha avó. A avó está para trás do anjo da guarda. A vibração. Entende? Raros. Eu só vi o Gabriel falar que o anjo da guarda, que era o Raniel, recebeu ele lá. Ficou com ele no hospital, que ele também não sabia. Mas ele conta no livro Um Olhar sobre as Crianças que depois o anjo da guarda ele reencarnou numa outra dimensão e ele foi visitá-lo. Bonitinho o negócio. Gente, vamos vibrar positivamente para ver se a gente tem essa possibilidade. Gente, o caminho é viver o bem, pensar no bem e desencarna com tranquilidade. Deixa eu jogar mais uma crença popular aqui. Eu já estou jogando lenha na fogueira, né? Descansou. Foi para o plano espiritual, descansou. Mas lá Descansou. tem muito trabalho, né, Newton? Não descansou o corpo físico, descanso né? dos parentes, né? Descanso dos boletos, descanso Não tem das descanso. chateações da terra. Mas assim que a consciência... Dimas me diz assim, no mundo espiritual você tem os primeiros 6 meses para chorar. Os de 6 meses a 1 ano para estudar, 1 ano você é convidado a trabalhar. Convidado. Não tem como fugir, né? Então, 6 meses você pode descansar. É o luto. Você pode... É de adaptação. Mas, geralmente, eles... Aqui que é que trabalha no mundo espiritual? Essa é uma pergunta boa. Mas trabalha com o que no mundo espiritual? Lava, Isso. passa, cozinha? O que é que a gente trabalha lá, não é? Fala que trabalha, faz o quê? Num lugar que não tem nada, teoricamente. Que só tem espírito. Sabe o que nós vamos trabalhar lá? Com tudo aquilo que a gente trabalha com a caridade aqui. A caridade nos ensina um trabalho gratuito, onde a gente deposita o coração. A gente serve o próximo naquilo que ele precisa, sem especificar nada. Nós estamos, na caridade, treinando o trabalho para o mundo espiritual. Nós não vamos ganhar nada, mas vamos depositar o coração. O que se faz no mundo espiritual?
E as roupas? Tem roupa, tem que ter alguém que faz. Se tem comida para aqueles que ainda entendem a necessidade, tem que ter alguém que faz. Moradia. Porque o Chico fala no nosso lar, tinha cavalo, tinha cachorro, entende? Claro que hoje nós temos o drywall, que você faz uma casa rapidinho. No mundo espiritual também é assim. Mas não tem ninguém com uma varinha mágica fazendo casa e nem lá um Buda lá mentalizando sai uma casa. Tem máquinas, aparelhos que vão produzir isso, mas é tão real. Então, e outra, como lá é mente, espírito funciona a mente, as nossas doenças são mentais. Então, tem muito psicólogo, psiquiatra nessa área, porque nós chegamos doentes lá. Né? Mas nós chegamos doentes, gente. Nós chegaremos doentes lá de alguma coisa. Não da doença que nos levou, mas daquela que estava na mente que a gente nem identificou ainda. Algumas perturbações. No livro Nosso Lar, também vai falar do bônus hora, que é uma remuneração. Mas é simbólico. Você está pegando meus pensamentos, Nilton? Não. Tudo que eu estou pensando, ele está falando. Eu pensei também no bônus hora. Assim, o bônus horas é uma representação. Eu trabalho tantas horas e vou adquirindo merecimento moral para poder visitar minha família, porque nós somos humanos no mundo espiritual. E a nossa cabeça contabiliza da mesma maneira. O que nós vamos mais estranhar na vida espiritual é justamente o que é igual aqui. É igual aqui. É igualzinho. Uma coisa que a gente tem que adaptar, numa colônia onde ela tem um nível, Fabiano de Cristo, por exemplo, você não vai achar fofoca. Então, se você chegar lá querendo fofocar, vai fofocar sozinho, ninguém vai dar atenção. Blog do então, não tem como... Mas imagine que o mundo espiritual, nós temos os mentores, os trabalhadores, que leem todos os nossos pensamentos, conhecem nossa ficha e nos aceitam como somos. Somente direcionando como a árvore, a poda, né? Ele vai direcionando a poda, sem falar nada, né, para que a gente cresça com uma formação. Mas estão nos vendo. Então, mentir, a gente tem que aprender a controlar para não fazer isso, porque lá não tem como mentir. Então, primeira coisa, aquelas mentirinhas, mentirinha boba. Não tem mentirinha boba. Invejinha branca. Mentira é mentira. Não tem meia grávida, não tem meia mentira. O que é o que não é. Então, assim, eu contei assim para... Não conte. Quem acostuma com os pequenos erros não terá dificuldades em aceitar os grandes. André Luiz fala isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, para de mentir. Eu não fui... Eu não me senti confortável para isso, só isso. Manda falar que eu não estou. Fala, eu não posso atender agora. Então, seja mais assertivo, porque no mundo espiritual vai ter que ser sincero. Olha aí. Né? E a gente vai levar tudo... Essa é a maior questão lá. Não é viver ou como viver. É como se entender e se comunicar. Porque... a gente está aqui conversando, passa uma pessoa e fala, você viu o cabelo daquele lá? Não vai ter isso aí. Você viu o horário que está acabando? Isso eles falam, porque a disciplina lá, né? Aquele disciplina lá é rigorosa. É o que você falou da moralidade, né? A gente vai levar o que a gente tem de moral. Sim. Não é? Somos aqui, seremos lá. Olha, dói no coração, mas o horário... Voa e se esgota mais um episódio do nosso Pode Isso Kardec, de novo com o Nilton Stuck, que passou muito rápido. E outras vezes virão. Se Deus quiser. E a gente quer agradecer você de novo, viu, Nilton, por sua gentileza, simpatia, humildade, estar conosco, pelo seu apoio que dá ao nosso podcast, não só vindo aqui, mas por tantas histórias, patrocinando o nosso programa através da sua editora. E obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Indo a Gramado, volte com caixas de chocolate para nós. Se não tiver ciclone da próxima vez. Beck, mais uma? Valeu? Tá ótimo. Acabamos. Gente, não esquece de dar o nosso like lá no canal, no YouTube, tá? Para você ser notificado e seguir a gente no Instagram. Obrigado. Muito obrigado.